Bom, voltando aí. Então eu disse que eles foram para algum lugar em busca de um lugar mais movimentado, onde tivesse escola, onde tivessem emprego para eles se sustentarem também, não é? Como eram essas pessoas? Essas pessoas dá para ver que viviam da atividade do campo. Como aí sugere que é um lugar muito verde e que as chuvas eram constantes, diferente do nosso lugar, que a maior parte do tempo é seca, né? Então, eu acredito que essas pessoas viviam da cultura de subsistência. O que é isso? Cultura de subsistência. É você plantar alguma coisa, por exemplo, um feijão de corda, um andu, uma cenoura, para você consumir para o seu próprio consumo e também para vender um pouco para adquirir uma pequena renda para a sua família. Eram pessoas do campo. O que faziam? Eu já acabei de dizer o que elas faziam. Em que época viviam? Pela gravura, viviam numa época muito atrasada. Nós não vemos nenhuma antena de TV, ainda que seja velha, daquelas primeiras antenas de TV chamadas espinha de peixe. Primeiro, a gente não vê o poste de energia, né? De energia elétrica. E, segundo, não vemos aí nenhum indício de nenhuma fiação elétrica para que tivessem energia. Então, essa época aí sugere ser uma época muitíssimo atrasada, muito mesmo, certo? Aí vamos à letra B. A letra B é uma atividade. A letra B do 2. Vamos deixar para mais tarde. Depois da gente ter feito toda essa análise dessa gravura, o autor propositadamente vem nos dizer que esta foto é um retrato das ruínas de um presídio que funcionava em uma ilha do litoral de Ubatuba, cidade do estado de São Paulo. Diante dessa informação, responda: há alguma relação entre a história que você e os colegas escreveram e a referência real da foto? Bom, como eu disse, o autor, ele foi nos informando, foi nos dando indícios de que isso aqui era uma comunidade, certo? Porque qualquer pessoa que olhasse para essa foto e não visse que depois que ele não se informava que era um presídio em ruínas, todo mundo ia pensar que isso aí tinha sido realmente uma pequena comunidade de pessoas
que viviam do campo, que eram muito pobres e que saíram daí para uma vida melhor. Mas ele fez isso de propósito. Por quê? Para que a gente imaginasse outra vida completamente diferente do que era a foto. Qual seria a graça se ele já dissesse para nós que isso era uma foto antiga de um presídio em ruínas? Aí nossa imaginação ficaria limitada. Nós não íamos pensar tudo que nós pensamos desde o tempo que eu estava lá em sala de aula com vocês. Nós não iríamos pensar que haviam famílias que tinham vivido aí, certo? E nem iríamos pensar como eram essas famílias. Então, a proposta do autor era essa, que nós fizéssemos uma elaboração de pensamentos totalmente divergente, isto é, diferente do que a informação dele. Isso é ruim? Não, não é ruim. Porque é preciso estimular o aluno, é preciso instigar. O papel da escola e, consequentemente, do autor não é dar respostas prontas para o aluno. A gente sabe que o nosso aluno, ele já tem assim uma certa preguiça de pensar. E já pensou? Se o autor já traz tudo prontinho para vocês, não teria a menor graça. Para que estariam na escola? Os alunos têm que perceber que eles têm que ler, quando for alguma coisa de ler. Nesse caso aqui, a nossa leitura é uma leitura de imagem. O aluno, mesmo que tenha dificuldades, ele tem que ser induzido. O que é induzido? Orientado a fazer a sua própria leitura, a fazer a sua análise, a fazer as suas indagações, e não que o livro viesse logo dando a resposta pronta. E qual seria o papel do professor, do autor? Se tivesse tudo prontinho, meus caros alunos, não precisavam nem de professor e nem de irem à escola. Quando a PRO pede a vocês que leiam alguma coisa dentro de casa, ou pegassem lá na sala dos professores, que tem muitos livros disponíveis para vocês, é porque a leitura, ela aumenta a capacidade de pensar, de imaginar, aumenta o vocabulário do aluno, sobretudo. E sem falar que a leitura prazerosa, né, é a leitura que você pega qualquer livro do seu interesse, como muitos aí pegam, quer dizer, muitos, poucos na escola, na verdade, pegam livros para ler, é que além de ser prazeroso a leitura e ampliar os conhecimentos, ampliar a imaginação, amplia o vocabulário, você viaja na imaginação. Qualquer livro que você leia, você sai daquele
vamos dizer assim, daquele ponto e vai para outro lugar da imaginação. Você sai da realidade, vamos dizer assim. Você sai da realidade e mergulha no mundo da imaginação. Sem falar que vocês estão no 9º ano. E no 9º ano é muito importante a leitura, porque daqui a algum tempo, ninguém sabe se vai ser presencial ou dessa forma, só Deus sabe. Nós iremos ter que fazer redações. Eu vejo que o aluno que não lê, ele não tem argumentos para escrever. É certo que começaremos com o conto, né? Nosso próximo texto será um conto, mas nós chegaremos até a redação que vocês irão fazer algum dia no ensino médio. Eu vou ter que ensiná-los. Com licença que eu vou tomar água. Bom, aí letra B diz assim: se antes de criarem a história vocês já tivessem essa informação sobre a foto, ela seria contada da mesma maneira? Claro que não, né, gente? Claro que não. Os nossos pensamentos seriam totalmente diferentes do que nós analisamos na fotografia. Se nós soubéssemos que esta foto seria a foto de um presídio em ruína na cidade de Ubatuba, na ilha do litoral de Ubatuba, cidade do estado de São Paulo. É claro que tudo que nós analisamos teria sido totalmente diferente, né? Bom, eu acredito que não temos mais o que analisar. Deixe-me ver aqui nesse parágrafo. Você deve ter percebido como uma foto pode sugerir ideias, histórias, impressões diferentes para cada observador. Objetivamente, vemos construções em ruínas, mas, por certo, depois da história e do modo como você e seus colegas perceberam a imagem, sua leitura da foto deve ter se modificado. E deve ter se modificado mais ainda ao saber que realmente a foto corresponde. Com tudo isso, se relaciona com um conto literário. Como tudo isso se relaciona com um conto literário, descubra realizando as próximas atividades. Bom, ele já vai nos direcionando aí para a introdução de um conto, né? Pergunta se isso tudo, como isso tudo aí se relaciona com o conto literário. Bom, eu agora vou passar para o texto 1, prática de leitura, na página 15. Vou falar um pouco do conto e também da diferença do conto para a crônica. O ano passado, quando eu me afastei, vocês trabalharam bastante com o gênero textual crônica. Para quem ainda não se lembra, o gênero textual é
é um texto que tem como objetivo, ele tem uma função social. O que é isso, uma função social? Durante toda a nossa vida, nós somos cercados de diversas leituras. Vejamos, quando somos crianças, o primeiro contato que temos com a leitura são os contos infantis. Temos Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, A Bela Adormecida, Cinderela, entre outros, certo? Quando somos levados para a igreja, enquanto crianças, somos levados para a igreja, lá nós temos o contato com histórias bíblicas infantis, sobre a construção da Arca de Noé, sobre a baleia que engoliu Jonas, entre outras, certo? Davi e o gigante Golias. Então, desde que nascemos, que nós temos o contato com a leitura. Aliás, tem pessoas hoje que, estando grávidas, elas leem para o filho na barriga. Dizem que o filho escuta, tudo e entende. Aí crescemos e continuamos com os contos infantis. Mas por que a criança tem que escutar contos infantis nessa fase? Para que ela crie imaginações, para que ela dê asas às imaginações, porque enquanto você está ouvindo uma história linda, infantil, a sua imaginação vai longe, E a criança necessita desse momento em suas vidas. Eu não conheço uma criança que não tenha escutado um conto infantil. Não conheço. Se vocês conhecem, porque eu não conheço. Desde a minha época, E os contos infantis, não pensem que são novos, não. São bastante velhos, viu? Esses que eu citei são contos bem velhos que várias gerações escutaram e escutam até hoje, certo? Aí vamos lá. Vocês saem da fase de criança e vai para a adolescência. É claro que na adolescência você não vai continuar escutando contos infantis. Para cada faixa etária existe uma leitura apropriada. Aí, quando vocês estão na adolescência, é a hora do professor, caso os pais não orientem, é a hora do professor passar alguns livrinhos aí que tem na biblioteca, que são para a faixa etária de vocês, pré-adolescente, E adolescente também, certo? Aí, saindo do Fundamental 2, vocês irão para o ensino médio e vocês também terão outras leituras que serão cobradas lá no ensino médio. Aí vocês vão estudar o romance, vão estudar narração. Narração está dentro do romance, desculpa. O romance. Vão estudar outros tipos de gêneros textuais que serão cobrados no ensino médio. Então, veja aí que a Pró falou que desde a barriga da mãe há pessoas que começam com a leitura. E sem falar, pessoal, na leitura da Bíblia, que é uma narração e que também é um gênero textual.
Aí eu disse lá atrás que o gênero textual, ele tem uma função. Como seria isso? Bom, se eu escrevo um bilhete, a função do bilhete é informar alguma coisa. Se eu escrevo uma carta, eu quero informar como é que eu estou, né? Como é que minha vida está. Se eu leio a Bíblia, a função da Bíblia é nos inspirar, né? Tem a inspiração divina, que a gente entra em contato com Deus. Se eu leio um romance, o romance vai me divertir um pouco, né? E tem gente que gosta do estilo, geralmente os meninos gostam de aventura, também vai me divertir, gostam de histórias policiais, irá divertir também, gosta de mistérios, então tudo tem uma função social. Por exemplo, um telefonema que a gente receba, ele tem uma função social. O sermão do pastor, de um padre, tem uma função na nossa vida, né? Que é nos encher do Espírito Santo. Adivinhas tem a função de nos divertir. E entre outros, né? Tem muitos gêneros textuais. Se eu for falar aqui, eu vou passar a tarde toda falando em gêneros textuais, né? Então, é necessário, é apropriado que as pessoas leiam. Antigamente, antes da internet, se lia aquele jornal impresso. Claro que aqui a gente não tem acesso aos jornais impressos. Os jornais nos informam. Quer ver outra coisa que é gênero textual? A novela, o filme, o telejornal, tanto na televisão quanto no rádio, tudo tem sua função social. Tudo tem a sua importância em nossa vida. Então, veja bem, desde a barriga, ou se sua mãe não leu para você, com você na barriga, leu historinhas para você quando você começou a entender de história. Outra coisa que eu não posso me esquecer, a criança, ela tem um contato com a leitura de imagem antes mesmo de aprender a ler e a falar. É importante, sim, que ela pegue aquele livro de imagens, todas coloridas, bem bonitas, e comece a folheá-lo e imaginar o que seria aquela história. Olha como é importante, antes mesmo dela começar a falar. É muito importante a leitura. Quem me dera que meus alunos despertassem, nem que fosse assim, um pouquinho, para a leitura. Esse ano eu tinha uma proposta, né, de incentivar vocês à leitura. Eu ia levar alguns livros para que cada um lessem e que cada um contasse um pouco do que leu. A gente ia fazer uma mesa redonda, eram livros finos, mas infelizmente a pandemia não deixou que a gente continuasse esse trabalho, né, pessoal? Pois é, a Pro quer falar da diferença agora do conto e da crônica. Olha, a crônica que vocês fizeram ano passado com a professora Alveci, porque eu tive que me afastar por motivo de saúde, vocês sabem, né? A crônica é um texto pequeno, de poucos ambientes, poucos personagens e, na maioria das vezes, a crônica são fatos do cotidiano. Como assim, Pro? Fatos do cotidiano. Hoje nós estamos atravessando uma pandemia.
Se fôssemos escrever sobre a pandemia aqui na nossa gameleira, nós teríamos muito o que dizer. Vocês não acham? Nós tivemos que mudar, sim, totalmente o nosso estilo de vida por conta da pandemia. Mas eu posso pedir para vocês escreverem, cada um com o seu olhar diante dessa pandemia, uma crônica, certo? Mas vamos lá. Então, a Pro já disse, a diferença da crônica é um texto mais curto, poucos personagens, 1 ou 2 ou 3, e você vai contar essa história num ambiente só. Você, por exemplo, você pode contar na sua casa, você pode contar na Rua da Gameleira, sobre a Rua da Gameleira e a pandemia. É um ambiente só. Sem que mude, né, os ambientes. Bom, já o conto é uma história mais longa e que você vai dar asas à sua imaginação. Não é necessário que a história do conto seja real. Não. O conto você pode imaginar coisas, pode ter vários personagens, pode ter vários ambientes e você pode dar asas à sua imaginação, certo? E eu acredito que o aluno goste mais de escrever o conto do que a crônica. Porque às vezes que eu tive essa experiência de conto e de crônica, os alunos, quando fizeram a crônica, os outros alunos meus, eles lembravam de fatos tristes que aconteceram na família, e eu acredito que o conto, você não precisa lembrar de coisas tristes, mas tudo isso faz parte de nossas vidas, né, pessoal? Coisas tristes e coisas alegres. Mas no momento, nós vamos falar sobre o nosso primeiro texto, que tem como título O Vagabundo na Esplanada. Vocês lembram desse texto? O que aconteceu nesse conto? Eu me lembro que era uma pessoa muito humilde, que um dia entrou num restaurante para fazer uma refeição. E não foi num restaurante qualquer. Foi num restaurante luxuoso, onde as pessoas que frequentavam eram somente pessoas que tivessem um bom poder aquisitivo, que tivessem dinheiro. E ele, na sua inocência, sentiu vontade de entrar nesse restaurante para fazer uma refeição. Bom, eu disse que ele era uma pessoa bastante humilde e que se vestia também de forma bastante humilde. Ele era uma pessoa considerada na faixa da pobreza. Vestia calças coronhas com furos, casacos velhos e mal cheirosos, né? Você sabe que as pessoas em situação de rua, o que é isso? Pessoas que vivem na rua são chamadas pessoas em situação de rua, que não têm o local direito para fazer o seu asseio corporal, não têm os hábitos de higiene como nós temos, não tem uma casa para se abrigar, não tem uma família para lhe orientar como nós temos, não tem um trabalho, então, só não tem.
nesse período da pandemia, a gente vê que essas pessoas que andavam meio esquecidas na sociedade, as pessoas em situação de rua, tiveram um olhar mais atento nessa pandemia para eles. Hoje, na pandemia, nas cidades grandes, eles encontraram um alojamento para colocar essas pessoas, monitorá-las, dar uma oportunidade de ter uma cama, comida 3 vezes no dia, um banho, dar para eles o álcool em gel, para orientar para estar lavando as mãos e roupas limpas, certo? Que se foi uma coisa que a pandemia fez de bom, foi a solidariedade. Aqui na nossa Gameleira a gente não vê muito isso porque quase não temos pessoas em situação de rua e nem de extrema pobreza, né? Mas nas grandes capitais nós temos isso. Então vamos voltar aqui para o nosso texto, em que esse jovem entra num restaurante para fazer a sua refeição, certo? Deixa eu acender aqui a luz, já está ficando meio escuro para mim. Vocês se lembram que a gente leu esse texto todo? Aí eu vou ler o trecho do que acontece quando o rapaz, o garçom, no caso o garçom, né, se aproxima do mendigo e diz que ali não é ambiente para ele, só para vocês me acompanharem aí. No último parágrafo da página 16. Um rapaz aproximou-se, casaco branco, bandeja sobre o braço, muito senhor do seu dever, mas ao reparar no rosto do homem, tartamudeou. Não pode. E calou-se. O homem olhava-o com benevolência. Disse: é reservado o direito de admissão. Tornou o rapaz hesitando. Está além escrito. Depois